O segredo da plenitude é o ato de compartilhar. E nós vamos falar sobre esse segredo dessa plenitude em compartilhar dentro do casamento. Porque dentro do casamento é onde a gente mais peca em relação a não compartilhar aquilo que a gente está sentindo, pensando. Então a gente quer que o outro adivinhe. E como diz meu digníssimo aqui, o óbvio precisa ser dito. Mas eu acho que eu posso acrescentar outras frases também. O óbvio precisa ser escutado. O óbvio precisa ser entendido. O óbvio precisa ser perguntado. Então, mesmo que você ache que seja óbvio, ou que o outro acha que seja óbvio, nós precisamos perguntar, entender, né? Procurar entender, nos expressar, porque é por isso que faz todo sentido o segredo dessa plenitude, que é o ato de compartilhar aquilo que nós estamos sentindo, porque somos nós que sentimos, nós que pensamos. Então, principalmente para os homens que têm dificuldade de compartilhar, que está sentindo, pensando. E principalmente para as mulheres que têm uma mania de supor, né? Então, não suponha, pergunte. As mulheres ficam com um monte de pensamento e o homem se fecha. Porque nós mulheres temos uma facilidade muito grande de compartilhar. Não gostei, eu falo. Não gostei, eu retruco. Agora o homem tem a dificuldade de compartilhar, ele geralmente retém. Então, porque ele retém muito, as mulheres começam a criar os mundos e as fantasias na cabeça dela. Ele tá fazendo assim por causa disso e disso e disso. E às vezes não é nada daquilo. E cria todo um script, uma história. A gente cria uma história bem elaborada, porque a gente é muito criativo nessas horas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes realmente é uma viagem e você está destruindo um relacionamento porque simplesmente você não perguntou, você não questionou, você não entendeu, ou você não se abriu, você não conversou. Olha aí, ó, puxando a orelha dos homens. Das mulheres. Então, o seguinte, compartilhar dentro do casamento. O segredo da plenitude é compartilhar dentro do casamento ou em situações específicas, para o seu pastor, para o seu líder, para o seu psicólogo, enfim, para alguém da sua família que seja maduro, depende da situação. Mas nós vamos aplicar dentro do casamento, porque o segredo do fracasso também é o compartilhar, mas compartilhar com a pessoa errada, com a pessoa imatura, com a pessoa que não faz parte do seu propósito. Que você... Exato. E a gente tem que entender que no casamento o nosso cônjuge é o melhor amigo. Então, seu marido tem que ser o seu melhor amigo e sua esposa tem que ser sua melhor amiga. Mas eu não posso falar tudo com ele. Você tem que criar um relacionamento, um ambiente, uma intimidade a ponto de você ter liberdade em compartilhar tudo. Seja coisas que você não gostou, ou seja coisa tipo, amor, hoje você tá meio fedido, você não quer tomar um banhozinho? Não, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de compartilhar essas coisas e a pessoa mais íntima que você tem é o seu cônjuge, não só no ato sexual, mas em tudo. Ela tem que ser íntima sua em tudo. Você tem que poder compartilhar sobre tudo, sobre suas frustrações, sobre seus medos. Então, quando você tem um parceiro ou uma parceira que é o seu melhor amigo em todas as ocasiões, você não precisa procurar terceiros. Lógico que se tiver problema no casamento, você tem que procurar uma ajuda de um médico, de um psicólogo, de um pastor e tal. Mas eu tô falando assim, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, que tangem o dia a dia, nós precisamos encontrar refúgio no nosso parceiro como melhor amigo. Senão vai encontrar refúgio em outras pessoas lá fora. Às vezes amizades que não são corretas, às vezes até em traições. Porque meu marido não me ouve, então um amigo do trabalho me ouviu. Porque minha esposa não me ouve, e aí uma fulana foi me ouvir. E aí isso vai desencadeando outros problemas muito maiores. Mas eu não tenho liberdade de conversar com meu parceiro. Então senta e cria esse ambiente, essa liberdade. Fala, eu preciso conversar com você, eu preciso me abrir, porque se eu não me abrir com você, eu não posso me abrir com outra pessoa. Então, nós estamos com esse problema, até em problemas mesmo. Eu estou com esse problema, como que você pode me ajudar? Nós estamos com esse problema, como que a gente pode solucionar? Então, é um diálogo, né, em todas as situações. E para os homens que têm mais dificuldade de compartilhar, uma frase muito legal para você aí é: quanto mais você compartilhar, mais você vai querer compartilhar, né? Claro que o relacionamento com o tempo ele vai criando maturidade. Por quê? Porque quando eu falo algo e a esposa tem uma reação, ou o homem, né, o marido tem uma reação que a gente não gosta, espera aí. Então, vamos conversar sobre essa reação, porque muitas vezes o homem não fala por causa da reação da mulher. Ele tem medo da reação dela, então, eu nem vou falar isso porque ela vai pirar. Eu nem vou falar isso porque ela vai ficar com muito ciúme,
ela vai, né, falar horas e Isso. horas na minha cabeça. Mas isso não justifica o fato Não de você justifica. esconder. Então, Por assim, mais que seu parceiro pire, você vai falar com seu marido algo, sua esposa algo, ele vai pirar, mas você precisa compartilhar, mesmo algo- que tenha reações que é você não algo espera. que você vai ter Lidar. mais um ponto para você compartilhar. Olha, eu tenho receio de falar algumas coisas com você, eu preciso falar, você é a minha melhor amiga, você é o meu melhor amigo, mas sempre quando eu falo, você tem algumas reações que não fazem bem para o nosso relacionamento, então você vai começar a conversar e compartilhar sobre essas reações também. Até porque parece que é tão óbvio, nossa, mas eu tô me abrindo, o outro está explodindo, mas pro outro, às vezes ele tá reagindo de uma forma natural. Então, se você que é a pessoa mais próxima não fala pra ele, olha, isso pra mim está me intimidando, eu não estou tendo liberdade de falar, o outro vai continuar agindo assim e você vai continuar se calando, a ponto de vocês daqui a pouco não terem mais diálogo. Então, por mais que o outro reaja de uma forma que você não está esperando, fale, olha, por isso, por essas e outras que eu tenho dificuldade de me abrir, porque toda vez que eu me abro, você explode. Então o outro vai ter a consciência de falar assim, nossa, realmente, eu nunca tinha percebido, mas eu faço isso mesmo, então peraí, eu tenho que me controlar mais, por mais que seja difícil. O ferro com ferro se afia. Isso aí. Isso é relacionamento. E isso tem muito a ver com personalidade, com temperamento. Por exemplo, a Carol, nós somos bem diferentes e no início do relacionamento a gente teve que, né, o ferro foi afiando ali até a gente alinhar. Até hoje. Então, até hoje. Então a Carol, ela é sanguínea, então ela é mais explosiva, Nossa. ela é sentimento, então ela fala normalmente, é do jeito dela. E às vezes eu não gostava do jeito dela. E eu era mais calado. Totalmente calado, fechado. Então ela tá falando, na hora ela fala assim, não vou falar mais nada não. Você não tá nem aí, você não tá me ouvindo, você não tá conversando comigo, mas na verdade eu estava processando todas as informações para não me precipitar. Então assim, o fato de você se conhecer e conhecer o seu parceiro, a sua parceira, isso vai trazer uma comunicação muito mais madura, muito melhor para o seu relacionamento. Então, quanto mais você compartilhar, mais você vai ter vontade de compartilhar. Não tenha medo das reações do seu parceiro. Pelo contrário, esse é mais um ponto que você precisa conversar dentro do seu relacionamento. E mais você vai ajudar o seu cônjuge a reagir de uma forma que seja um equilíbrio para vocês dois. Eu explodia, o David engolia. Então não é saudável explodir e não é saudável engolir. Então, o que acontece? Eu precisei dar um passo para trás e explodir menos e ele precisou expressar mais, a ponto da gente achar um equilíbrio. E, gente, é difícil pros dois. Sim. É difícil pros dois. Porque a gente fala assim, é tão fácil, é só falar. E o outro fala, não, é tão fácil, é só calar, falar menos, né? Mas é difícil pros dois e nós precisamos conhecer um outro. E diante do nosso relacionamento, diante da caminhada que nós temos, né? O diálogo é o momento... É a chave principal para vocês se conhecerem ainda melhor. Porque existem casais que estão aí há 30 anos, 20 anos juntos e não se conhecem, quanto a um casal que tem 2, 3 anos juntos e conversam sempre. Se você tem dificuldade de conversar, de compartilhar, comece a marcar na agenda e compareça, ok? É igual uma coisa simples, né? É comunicação e é conhecimento. Comunicação é conhecimento. E conhecimento nunca tem espaço demais para você ter conhecimento. Como que eu vou me comunicar melhor com meu marido? Tendo conhecimento de quem ele é e do que ele gosta ou do que ele não gosta. Então, conhecimento é tudo. Você tem que ter conhecimento mais do que qualquer outro investimento. Então, eu preciso conhecer o meu marido. Como que eu vou conhecer? Perguntando, eu vou conhecer expressando, eu vou conhecer deixando ele compartilhar. Que às vezes como a gente diz o David, o segredo do sucesso são as perguntas. São as perguntas. Então pergunte. Às vezes a gente faz uma pergunta e o marido, né? Quem aí se identifica? Você fala assim, como foi seu dia? Bom. Então às vezes tem que ter. Até isso a gente tem que... Às vezes eu pergunto pro David e ele fala assim, bom, eu falo, eu não quero saber que foi bom, eu quero saber mais detalhes. Aí ele fala, então você tem que fazer perguntas chaves. Aí eu, tá bom, então quais são as perguntas chaves? Como você se sentiu em relação a isso, né? E aí, você tá estressado por causa dessa situação e tudo mais.
eu incentivo ela a fazer algumas perguntas chaves e eu tenho que me esforçar para falar mais, porque não adianta só fazer perguntas-chave e eu responder né, com monossílaba. Então, a gente está falando aí sobre o poder das palavras, a importância de você compartilhar. A oração é algo muito interessante, porque a Bíblia diz em Mateus 6 para você entrar para o seu quarto e compartilhar com Deus. Por quê? Porque você está conversando com Deus, você está compartilhando. E nós precisamos também ter esse segredo, né? Essa chave dentro do nosso relacionamento, o compartilhar. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, é um versículo muito conhecido, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então talvez você está passando uma dificuldade aí na comunicação dentro do seu relacionamento, porque aquilo que você está falando está machucando, está ferindo o outro, está sabe, fazendo mal para o seu relacionamento e talvez você não perceba. Talvez alguém chegue para você e pergunte assim: e aí, como tá o seu casamento? Aí você fala: não, tá ótimo, tá muito bem. E sua esposa? Não, tá legal, tá lá em casa, né? A gente tem os nossos momentos. E o filho? Ah, o filho tá legal, né? E tal. E de repente você recebe a notícia da sua esposa dizendo assim: eu quero me divorciar. Por quê? Porque você acha que tá tudo bem. Mas na verdade não está bem. Exato, você não expressa e você não dá a oportunidade do outro expressar. E quando o outro expressar, talvez você vai ouvir assim: olha, eu não gosto do jeito que você me trata, você me desrespeita. Os homens têm muito disso, né? Você me desrespeita na frente dos outros, você não faz isso, isso e isso, e começa a se expressar. Mas uma das chaves que a gente quer deixar aqui é que a boca fala o que o coração está cheio. No filme, o Superman, né, ele fala algo muito, muito interessante que é revelador, porque a gente acha que o S no peito do Superman é de Superman, né, o super-homem. Mas na verdade o S, ele explica que no mundo dele tem um significado. Na língua dele significa esperança. E isso é interessante, porque o super-homem, ele carrega a esperança no peito. E o que eu quero trazer com essa ilustração? Eu quero trazer a seguinte reflexão: você que carrega a esperança no peito, o amor no peito, a fé no seu peito, você vai transbordar pela sua boca amor, esperança e fé. E você vai transbordar nas pessoas que estão mais próximas de você, ou seja, o seu cônjuge, os seus filhos, em você mesmo. Exatamente. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E nós somos como uma esponja. Nós só damos aquilo que nós temos. A esponja, ela absorve todas as coisas. Então, se eu coloco água na esponja, ela vai sair água. Se eu coloco sabão na esponja, ela vai extrair sabão. Então, a esponja, ela suga. Parece óbvio, né? Mas nós somos assim. Daquilo que você está se alimentando é aquilo que você vai compartilhar. Se eu estou me alimentando de palavra o tempo todo, eu vou compartilhar a Bíblia o tempo todo. Se eu estou me alimentando de murmuração, de questionamento, dessas coisas, eu vou compartilhar murmuração, questionamento. Então, o que você tem ouvido? Do que você tem que se alimentar? Quais são os ambientes que você as pessoas que você convive, né? Os ambientes que você se expõe, as palavras que você ouve. O que você deseja viver na sua vida? Se você quer mudar o que você deseja viver, mude aquilo que você está ingerindo. Porque aquilo que você está entrando dentro de você, palavra, ação, atitude, convivência, isso tudo está descendo para o seu coração e está saindo pela sua boca. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas como que o coração se encheu daquilo? Porque entrou pelo ouvido, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas outras coisas também vêm pelo ouvir. A murmuração, o questionamento, o desânimo vem pelo ouvir e ouvir desânimo, murmuração, questionamento. Então, os nossos ouvidos precisam ser muito cuidados. O que você está ouvindo? Aí eu fico ouvindo palavrão o dia inteiro no meu trabalho. Daqui a pouco, às vezes, sem perceber, você solta um palavrão. Porque você está tão cheio daquilo. Cara, mas não tem como eu não conviver
Sabe, quando você ouvir um palavrão, quando você conviver com essas pessoas assim, se você puder evitar, melhor. Mas se você não pode evitar, comece a se encher de palavras de adoração. Exatamente. Mude as suas palavras, coloca um louvor. Começa, quando você ouvir uma palavra, você fala: Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Porque aquilo você vai estar trocando o seu pensamento. É o que Romanos 12:2 fala. Não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo, não entrem na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Renovando, ouvindo outras coisas, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só vai experimentar a plenitude, como nós estamos falando aqui, se a gente mudar os pensamentos. E para mudar os pensamentos, a gente tem que mudar a fonte, aquilo que a gente está ouvindo. Exatamente. Porque você é uma esponja. Tudo aquilo que você ouvir, você vai compartilhar. Exatamente. Então, assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, assim como a incredulidade vem por ouvir os incrédulos. A murmuração vem por ouvir os murmuradores, os chatos, né? Eles são chatos, né? Conviver. Então, você combate uma mentira com a verdade. Então, quanto mais você estiver exposto à verdade, exposto a um discipulador, exposto a sua esposa dentro de casa, exposto à sua família, quando você for obrigado, por exemplo, no seu trabalho ou alguma situação, você for obrigado a estar exposto a outras situações, a mentira, a verdade que já está dentro de você vai combater aquela mentira. Sabe? A gratidão vai combater a ingratidão. Então, se encha, seja essa esponja intencional, que absorve coisas boas. Então, como que acontece o compartilhar? Você está exposto a ambientes, a pessoas, né? Você absorve, vem para o seu coração e do seu coração você joga para fora. A boca fala, o coração está cheio. Mas não é apenas isso. Nós precisamos ter cuidado, porque não é apenas eu ter as coisas boas dentro de mim, né? É preciso ter sabedoria. Eu costumo dizer que o sábio, ele sabe a forma certa, o que falar e quando falar. Tempo né? e o modo. Né? Ele sabe o que, quando e como falar. E se você souber isso, você tem o segredo da comunicação e você vai se dar muito bem. Você vai ter o segredo da plenitude. Por quê? Porque não adianta eu falar a coisa certa com a Carol, eu tô me enchendo. Palavra de Deus, é igual um colega meu há muito tempo atrás falou assim: David, ela tem que se submeter. A Bíblia diz que ela tem que se submeter, que eu sou o cabeça. Eu falei: você falou assim pra ela? Mas é sim. Ou seja, ele estava falando algo que é até uma verdade bíblica, mas o jeito que ele estava expressando demonstrava teimosia, demonstrava egocentrismo, arrogância e tudo mais. Então ele estava falando a coisa certa da maneira errada. Porque, ou no tempo errado. Então é preciso você saber esses segredos para você se comunicar melhor, você compartilhar de uma forma mais clara, mais objetiva, mais empática, né? Se colocando no lugar do outro. E para finalizar, nós vamos falar aqui sobre um versículo que é sensacional e geralmente a gente fala, que é Provérbios 18:21. Provérbios 18:21. Já tá aqui já, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o que isso quer dizer? A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto, né? A Bíblia está falando, vamos ilustrar isso aqui para ficar mais fácil de você entender. Imagina que tudo que você fala se tornasse um fruto e você tivesse que comer aquele fruto. Do que você estaria se alimentando? Se eu falo, se eu sou grata a Deus, Deus obrigado, tal, sai um fruto de gratidão. Fruto bom. E aí você tem que comer aquele fruto. Eu vou estar sendo grata. Se eu murmuro, não acredito que isso aconteceu, não, sai um fruto podre. Fruto ruim. E aí você tem que comer deste fruto, você está se apodrecendo. É isso que a Bíblia está falando. Que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Não é apenas o outro que vai comer do fruto da sua língua. Você vai ser o primeiro a se alimentar. Se eu estou agredindo o David, eu sou a primeira a me contaminar. Exatamente. Porque eu estou comendo do mesmo fruto que acabou de sair da minha boca. Primeiro que a boca fala aquilo que está cheio do coração. Então já está se contaminado o fruto dentro. saiu podre, a raiz Exato. já está podre. E segundo que eu vou ter que comer aquele fruto de novo. Então vai ficar mais podre ainda. E o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então, 2 ainda. Então quando você fala,
Olha, frutos bons, gratidão, fé, esperança, amor e tudo mais. Agora, frutos ruins, murmuração, queixa, reclamação, é o tal da muquerela. Né? Um dia eu tava conversando Anote isso aí. com um ex-patrão meu, ele falou assim, um médico veio aqui e falou o mal do século. Eu falei assim, o mal do século, seu Pedro? Ele falou assim, o mal do século. Eu falei, qual é o mal do século? Ele, muquerela. Eu falei, muquerela? Que negócio é esse, muquerela? Nunca ouvi falar. Ele falou assim, muquerela é murmuração, queixa, reclamação e lamentação. Aí eu falei assim, realmente, é o mal do século. E gente que tem isso são pessoas chatas, difícil de conviver. Você é assim, talvez, Deus te abençoe a melhorar. Talvez você conheça alguém aí no espelho, não tá né? Conviver com você. Às vezes tem vergonha de falar. Às vezes nem você mesmo aguenta. Todos nós temos aquele dia que nem você tá se aguentando. Mas se você tem uma coisa, você tem um dia mal. Todos nós temos. Outra coisa é você ter um estilo de vida de murmuração. É chato conviver com quem só murmura. Sim. Então que você seja aquela pessoa agradável de conviver, porque tudo você tem um lado bom. Tudo você vê uma ótica boa. Não, deu problema. Não, o ano de 2019 foi difícil demais. Covid, não sei o quê. Não, mas o Senhor estava no controle. Não, mas o Senhor tem uma esperança para nós. Exato. A esperança, eu carrego a esperança no meu peito. É o S, né, do super-homem. Não, é o S de esperança da língua deles lá. Então, eu carrego a esperança, a fé e o amor no meu peito. Não é fácil, lógico, tem dias que a gente vai ter um desânimo mesmo, a gente precisa do outro para nos puxar e falar, você vai conseguir, você dá certo, mas nós precisamos murmurar menos. Exatamente. Se você você está sempre nesse nível, você precisa crescer e amadurecer. E a melhor pessoa que pode falar o nível que você está são as pessoas que têm mais intimidade com você. Agora, se você é teimoso, orgulhoso, prepotente, não tem coragem de fazer uma pergunta pro seu cônjuge, né? Fazer uma pergunta pro seu discipulador e ouvir sem justificar e sem reclamar, sem nada... Vamos deixar um dever de casa para você. Talvez você não esteja tão maduro. Olha o dever de casa. Nós somos professores também do seminário e uma das aulas que a gente leciona é crescimento espiritual. Então, é uma matéria que se realmente é esticado. E a gente deixa um dever de casa para eles e nós vamos deixar para vocês. Você vai perguntar pro seu cônjuge, pelo menos 1 a 3, geralmente a gente pede 3, mas talvez você tá num nível aí que você pode pedir preparado. só 1. Pelo menos um defeito, você vai perguntar, qual a área da minha vida que eu preciso melhorar? E aí o seu cônjuge vai falar, só que você não pode falar nada, questionar nada. Não se pode ele falar justificar. Assim, você é orgulhoso. Aí geralmente a nossa tendência é, eu sou orgulhoso por causa disso. Porque você fez isso, porque o outro fez. Não. Você é orgulhoso. Você vai, tá bom. Você vai ouvir a crítica, e deixar por mais que aquilo Espírito te Santo falar com você. E levar em oração pro Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou assim mesmo? Ou ele está enxergando de uma forma diferente? Ou porque ele está tendo uma visão distorcida? Aí o Espírito Santo... Gente, quando o outro fala, a gente levanta, a gente se arma. Não sou assim, não. Agora, quando o Espírito Santo fala... Não tem como, você só tem que... desarma e você só tem que se render, porque é o Espírito Santo que te conhece mais do que você mesmo. Então, o dever de casa é você sentar com seu cônjuge e perguntar um pro outro, qual é a área que eu mais preciso melhorar? Sem questionar nada. Sem justificar nada. Sem justificar. Vai ser morte pra seu dever de casa. Mas depois que você se abrir para poder crescer, você vai ver que isso vai te amadurecer. Sem brigar. Se brigar, para de conversar um pouco, depois volta a conversar, cria sua estratégia dentro do relacionamento. Sim. Aí sem brigar. Por quê? Porque o outro precisa também ter maturidade para receber aquilo que você vai falar, e você precisa ter maturidade para receber aquilo que o outro vai falar. E também a forma que você vai falar, né? Você é arrogante, você não presta. Isso vai soar como uma ofensa. Então você pode falar a mesma coisa só com palavras doces. Olha, exato. Eu acho que em alguns momentos você é muito arrogante. Olha como é que muda. Por mais que ainda é dura a palavra para receber, mas vai entrar de uma forma diferente. Para você não errar no que, quando e como se comunicar. Um livro muito bom que a gente leu e é muito importante a gente indicar também são as 5 linguagens do amor. Serve para todos os seus relacionamentos, principalmente para o casamento. Então lá o Gary Chapman, que é o autor, ele vai falar sobre o tanque do amor. Então quando você for fazer esse exercício,
antes de você falar, você é muito orgulhoso, você é isso, aquilo, outro, você enche o tanque do amor. Olha, você é muito prestativo. Fale todas as qualidades, porque ele vai estar com o tanque cheio. E aí, quando você vai falar um defeito, né? Você vai. É mais ou menos assim, você vai encher o tanque de elogios. E aí, quando você falar o defeito, você vai tirar um pouquinho. Ele vai receber rindo também. Então, imagina, se você não enche o tanque, já tá seco o tanque. Você vai e ainda fala assim, você é orgulhoso. Você não depositou nada. Aí ele vai ficar muito machucado. Muito ou ela vai ficar frustrado, muito machucada. exato. Então, se você enche o tanque, não, você é maravilhoso, você é prestativo, você faz isso. Você tá enchendo o tanque do amor. Aí você fala assim, mas tem hora que você faz isso, isso e isso. Então você retirou um pouco, mas você encheu muito. Então isso vai dar um equilíbrio. Então vai te facilitar. Isso é uma estratégia de comunicação que Jesus ele utilizou com as igrejas. Sim. Se você for ver as cartas às igrejas, vai começar a elogiar. Conheço as tuas obras e você é boa nisso. E vai falando bem. Mas... Tenho porém contra ti, né, que abandonaste o primeiro amor. Esse é um dos exemplos. Então ele encheu, né, o tanque do amor, ele elogiou, ele validou e depois ele falou, mas tem algo que você pode melhorar. Porque nós temos a tendência só de sugar, de extrair. Não, você é ruim nisso, você é isso, você é aquilo outro. Peraí, você pode até falar as coisas que a pessoa deve falar, as coisas que a pessoa precisa melhorar. Mas antes disso, encha o tanque do amor. Fale as qualidades, porque todos nós temos qualidades. Então, encha o tanque do amor daquela pessoa e depois você tira um pouquinho falando, mas nessa aqui você pode melhorar. Isso aí. Então, para resumir a nossa palavra aqui, é uma palavra bem objetiva. O que nós deixamos? Nós deixamos a seguinte mensagem. Você vai chegar, né, até a plenitude ou mais próximo da plenitude que vocês conseguirem dentro do relacionamento, porque tem uma longa caminhada aí para frente. Nós vamos alcançar maiores níveis quando nós entendermos que o nosso cônjuge precisa ser o nosso melhor amigo. Nós precisamos compartilhar os nossos sentimentos, os nossos segredos, os nossos sonhos, as nossas senhas, tudo com o nosso cônjuge e amadurecer esse relacionamento. Vocês são um sonho, um objetivo, exato, uma senha, exato, um salário, um dinheiro, exato, tudo, porque vocês são um só, você agora é uma só carne. exato. Então tudo que é de um é do outro e nós precisamos cuidar um do outro, porque se eu estou fazendo mal pro David, eu estou fazendo mal para mim também. Porque ele é um comigo, é como se estivesse arrancando meu braço. Efésios 5:25 diante aí vai dizer sobre esse cuidado aí que nós temos que ter um com o outro, né? Principalmente o homem com a mulher, né? Efésios 5:25. Mas, e também, né, se nós temos essa preocupação de amar o nosso corpo, porque nós somos um e nós vivemos um só propósito, uma só vida, nós somos uma só carne, nós vamos nos preocupar com aquilo que tem dentro do nosso coração, porque quanto mais eu me limpar, eu me purificar, eu amadurecer, quem vai ser o maior beneficiário? Vai ser eu e a minha esposa, né? Então, cuide de você, né? Cuide dos ambientes onde você está sendo imposto. Exato. Porque tipo assim, às vezes eu tenho dificuldade. Ele fala, você tem esse problema. Eu falo, poxa, mas eu tenho dificuldade nessa área. Ele, então, vou te ajudar. Eu quero melhorar, mas eu não consigo, eu não sei, eu não tenho estratégia para melhorar. Como o David sempre fala, me ajude a nos ajudar. Exatamente, me ajude a nos ajudar. Então essa é uma das frases aí que você pode guardar para o seu relacionamento e guardar quando você fizer o dever de casa, né, e não puder falar nada, você pode falar assim, ele tá me ajudando a nos ajudar. Me ajude a nos ajudar, né? E reflete sobre isso. E para finalizar eu quero deixar um versículo, tá? Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. A versão NVI vai dizer assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. A ARA, que é a revista atualizada, né, vai dizer assim, ó: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então isso resume tudo. Quando você for falar algo, saiba o tempo e o modo, a maneira correta de agir. Aí sim você vai ter a plenitude no seu casamento. Cuide do seu coração, cuide daquilo que está entrando aí, porque o coração fala o que a boca está cheia. E se perceba pelos frutos que você está dando, se você comeria ou não. Porque, eu não comeria esse fruto aqui que eu tô falando, mas você quer que o outro... Que você tá saindo? Que isso? Então, né,
Preste atenção em você, nas suas palavras e tenha esse momento de compartilhar. Porque o segredo da plenitude é o ato de compartilhar com as pessoas mais íntimas, mais amigas, mais próximas de você, que nesse caso são os nossos cônjuges. Você tendo um casamento bem sucedido, seu relacionamento com o pai vai ser bem sucedido, porque você é a noiva de Cristo, ele é o noivo. Então eu me relacionando bem com meu noivo, eu vou estar me relacionando muito melhor. Porque às vezes eu tenho problema na comunicação com o David, então quer dizer que também reflete na minha comunicação Você tem com o pai. problema de comunicação com o Então, pai. E aprenda aqui e aqui. Exato. A cruz Aprenda é como? no vertical e o Vertical. aprenda no horizontal e o vertical vai estar bom. Cuide do vertical e o horizontal vai estar bom, Exatamente. porque é exatamente o encontro. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Até Tamo uma próxima. junto.